A seguir, IIGD Irajá. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 1. Hoje nós vamos, irmãos, discorrer um pouco, entender um pouco desse início da carta aos Efésios, que é muito, muito importante para o cristão. Isso. Então, Epístola de Paulo aos Efésios. Aí ele vem com as saudações, o prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Começa aqui. Bom, ele já dirige a sua carta aos cristãos, aos santos que estão em Éfeso. Ou seja, pessoas que se santificaram. O que é isso? Pessoas já separadas para Deus, aqueles que já haviam se convertido. Então esta epístola não foi escrita para o mundo, os que estão, não, eu gosto de farra, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não, essa pessoa não está preparada para ouvir isso. Ela ainda não recebeu Jesus e não se santificou. Veja que a carta é dirigida aos santos. Então Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, fiéis na palavra. Pessoas que estão se esforçando por aprender a palavra para pôr em prática. Não adianta, irmãos, escuta e deixa passar, escuta e faz aquilo que gosta, que agrada, mas aquilo que não é do seu prazer, não é do seu... Tem gente que tem a Bíblia toda marcadinha, só nas bênçãos. Sério. Só onde tem promessa de bênção ou bênção garantida, a pessoa marca. Onde tem mandamento, a pessoa não marca. Quando Deus fala sobre santificação, Deus diz, eu te tomei para mim, eu te separei da multidão. Então esse é o sentido de ser santo. Não é aquela ideia que se tem, que as pessoas têm no mundo, de que santo é aquela imagem de cultura. Não. Santos em Cristo são pessoas que levam a palavra de Deus a sério. Então elas praticam a palavra. E isso faz todo o diferencial diante do mundo. Um exemplo simples disso. O mundo é tomado pelo medo. A Bíblia condena o medo. Aquela pessoa que aceitou Jesus se esforça, vai compreendendo, vai se alimentando e vai jogando o medo fora. Por que ter medo se eu habito no esconderijo do Altíssimo? Esse é o entendimento. Então essa pessoa está se santificando. Ela já não vive como vivem as outras pessoas que não têm Jesus. Versículo de número 3. Acima tem outro título. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Está vendo? Cabeça da igreja. Como é que pessoas no mundo que não aceitam a Jesus, falam de Jesus, tem Jesus na sua boca, tem Jesus nos seus lábios o tempo todo, mas ainda não aceitaram a Jesus? Não querem o compromisso que a palavra de Deus dá. Porque a palavra nos dá compromissos. A obediência, o temor a Deus, a prática em cada área, em nós mesmos. Então só o título já diz, as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. O que significa o autor da nossa redenção? Ele quis nos resgatar, Ele quis nos comprar para Deus. Foi a sua vontade. Então a salvação, ela vem do céu. Não é simplesmente porque a pessoa quis. Ela tem de entender que Deus foi quem a quis. Você quer ver um ponto que tem de ser observado aqui? Quantas pessoas se convertem e não se aceitam? Eu não deveria ter nascido. Eu acho que eu nasci por acaso. Não existe isso.
toda pessoa que encontra Jesus, ela tem de entender que houve um plano de Deus em criar cada ser humano. Aquele que está no mundo precisa ouvir o Evangelho, porque o sangue de Jesus também foi derramado por ele. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Se eu não atentar para esta palavra, irmãos, eu vou perder muitas bênçãos. Porque as bênçãos materiais, elas vêm pelas espirituais. Como assim, pastora? Como é que uma pessoa é curada? Primeiro ela ouve a palavra, não ouve? Ouvindo vem a fé no coração. Pronto. Agora ela está pronta para receber a cura. Porque ela deu ouvidos à palavra de Deus e entendeu. Ela entendeu que Jesus levou, ela entendeu que ela pode ser curada, ela entendeu que Deus não a quer doente, ela entendeu. Então naquela hora da oração, de modo tão simples, doença desaparece. Doenças desaparecem, ou naquele momento ou em outros momentos. Nem sempre acontecem na hora. Eu lembro de um caso tão simples e tão bonito. Uma senhora foi trazida à nossa igreja, uma jovem mulher, casada com filhos e um bebezinho. E ela estava com uma cirurgia marcada para tirar um tumor que estava crescendo na mão dela, no dorso da mão dela. E aquele caroço estava crescendo. E aí o médico resolveu operar logo, que a coisa não parava de crescer. E ela estava muito triste, que ela ia ter que deixar o seu bebezinho em casa para fazer aquela cirurgia. E o médico deu um alerta para ela e disse: olha, é uma cirurgia de risco, você pode ficar bem e pode perder o movimento da mão. Pode perder os movimentos, depende da profundidade desse tumor. Se ele afetou ligamentos, não sei o que, ele foi explicando para ela. E ela muito apavorada. Uma pessoa da família falou de Jesus para ela, já tinha até pessoas da família convertidas, mas não dava atenção. E alguém falou do nosso culto e ela veio ao nosso culto, foi lá na Piedade. Aí ela participou do culto, aquela sede, aquela vontade de ficar curada, aquela tristeza de ter que deixar a casa e aquela preocupação de até perder o movimento da mão. E aí está ela com toda a atenção no culto. E eu estava... É impressionante como Deus faz, irmãos. Era um culto que eu estava falando de família. Mas no meio da palavra, da mensagem, eu fui tocar no sacrifício de Jesus e falei: olha o amor de Jesus, querendo você bem, saudável. Aí entrei no sacrifício do Calvário e expliquei a cura. Aquilo entrou no coração dela. Ela olhava para a mão, via aquela coisa enorme. Terminou o culto, não aconteceu nada. Culto da família, olha só. Não aconteceu. O tumor estava na mão dela. Ela foi para casa com a vizinha, foram de ônibus. Quando chega no ponto do ônibus, ela escuta uma vozinha assim no ouvido dela, olha só. Olha para a tua mão, uma vozinha no ouvido dela. Era o diabo. Olha para a tua mão, tá vendo? Você veio na igreja perder tempo. Igreja não resolve o problema de ninguém. Olha o diabo. Ela toma o ônibus, fica com aquilo. Aí daqui a pouco chega em casa, vai cuidar do bebê e tal. Aí ela vai para um cantinho pensar. Aí veio o culto todinho dentro dela. Ela falou assim: não, eu vou ficar com o que eu escutei lá na igreja. Aquilo foi muito forte, eu li na Bíblia, eu vi na Bíblia. Não, eu vi, Jesus levou. Aí tá, cuidou e foi lavar as fraldinhas do bebê antes de dormir. Ela tá no tanque, aí veio a voz no ouvido dela: olha o diabo, olha a luta, o diabo. Aí ela: olha para a tua mão. Aí ela olhou para a mão. Aí aquela vozinha: viu? Não saiu nada, é tudo mentira. E ela está numa luta entre o espírito dela, que recebeu a palavra, o coração, e a mente. Aí tá, se cuida e tal, põe janta pro marido, e vai dormir. Quando ela se deita, vem a vozinha no ouvido de novo. Ela falou: quer saber de uma coisa? Eu vou ler tudo de novo que eu li lá. Tinha marcado a Bíblia. Foi ler tudo de novo. E leu, releu, não sei quantas vezes ela falou. Eu não lembro agora, mas muitas vezes. Ela disse: quando eu estava cansada, que não aguentava mais de sono, que o bebê já tinha dormido, deitei para dormir.
Ela disse, quando eu deitei, eu falei com Jesus. Falei, Jesus, sei que o Senhor é verdadeiro. Não vou nem dar atenção para isso aqui. Isso era uma quinta-feira. Na segunda-feira, ela tinha cirurgia. Está escutando? Isso foi... Ela deitou e dormiu. Pela manhã, ela acordou, já acordou de madrugada para cuidar do bebê e tal. Veio a tentação e ela com a palavra. Amanheceu o dia, lá foi ela para o banho. Quando ela vai para pegar o sabonete, ela olha lá, ih, o caroço tinha sumido. O tumor tinha sumido. Ela disse, não sei se dormiu, se sumiu enquanto eu dormia, não sei se sumiu quando eu acordei, que eu não dei atenção para aquela voz no meu ouvido. Ela disse, eu não sei que hora, só sei que quando eu fui para o banho, foi que eu vi que a coisa tinha sumido. E esse é um dos testemunhos que nós temos, de um milagre que não aconteceu na hora, não aconteceu dentro da igreja. Olha que coisa. E a guerra que ela enfrentou entre a voz que ela ouvia no ouvido e o que ela tinha recebido da palavra de Deus que ela colocou no coração. Ficou uma luta. Então você vê aqui, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O ser humano é um lugar celestial. O diabo tenta invadir. Deus nos abençoou. A tua família é um lugar celestial. Deus abençoou, mas o diabo tenta invadir. Então vamos entender. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então vou ler de novo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Olha só, antes de Deus fundar o mundo, ele já tinha um plano de nos criar. Ele já tinha um plano em que nós fôssemos dele, pertencêssemos a ele. Deus não criou o ser humano para o diabo, Deus não criou o ser humano para o sofrimento. Antes da fundação do mundo, ele já criou o ser humano para ele. Dentro dele, da mente dele, o plano de Deus já era esse. Então você tem que entender, eu sou de Jesus antes que eu existisse, Deus já me queria. Quando o cristão entende isso, irmãos, tá? Ele não se afasta de Deus, ele vigia para não esfriar na fé, ele não dá brecha para o diabo. Ele sabe que é um ser celestial. E como um ser celestial, não vai viver como vivem os pecadores, que não conhecem a Deus, que não entendem nada das coisas espirituais. Preciso que você tenha compaixão das pessoas no mundo. E quando o cristão quer imitar o mundo, irmãos, devia ter compaixão e dizer, meu Deus, quanta cegueira, quanta ignorância espiritual. Daí o diabo dominando, as doenças dominando, os fracassos lá, né, trabalhando à vontade no território daquela pessoa. O povo de Deus tem que se sentir um povo, irmãos, privilegiadíssimo. A pessoa que aceita Jesus, que tem os olhos espirituais abertos para essa realidade, diz, meu Deus, o ser humano não existe por acaso, foi um plano de Deus. Agora vive desordenadamente, por quê? Por falta da presença de Deus, porque não conhece. Então vive desordenadamente. E daí Satanás dominando, tomando conta. São vícios, são doenças, são fracassos, são perturbações. Então veja o plano de Deus, que coisa tremenda. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Está vendo? Sempre foi plano de Deus que nós fôssemos de Jesus. Jesus é o Senhor de tudo. Só que Deus deixou o ser humano à vontade. Depois do pecado de Adão, então, Deus deixou o ser humano completamente para dizer, olha, escuta e vem. Não quer? Segue o seu caminho. Agora assuma as consequências. São dois caminhos diante do ser humano. São dois caminhos. É o caminho da salvação e o caminho da perdição. Que Deus resumiu em caminho da vida e caminho da morte. As pessoas têm direito de escolher? Tem. Mas elas têm de ficar cientes de que o caminho da morte é o caminho da perdição eterna que vai levar ao inferno.
vai levar ao inferno. Isso é horrível, mas é a realidade. Quer viver longe de Deus? Viva. Deus permite. Viva à vontade. Eu quero viver do meu jeito, quero fazer tudo que eu tenho vontade, eu quero fazer o que muita gente faz, eu quero viver minha vida do meu jeito. Deus permite? Permite. Mas o evangelho tem que ser pregado. E a pessoa tem que ficar ciente. E aí? Versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo, assim no amado. Repetindo o 6, que é pequenininho. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Nós somos agradáveis a Deus, irmãos, em Cristo. Ou seja, Jesus Cristo sempre obedeceu a Deus. Ele é quem dá as ordens. Quando você decidiu, quando nós decidimos nos submeter à palavra de Deus, a nossa prática da palavra, a nossa obediência, ela foi nos limpando. Por exemplo, qual é o ser humano no mundo que não é maldizente, irmãos? Vamos ser sinceros. A coisa não existe. Sempre alguém fala alguma coisa ruim de alguém. Fala mal. Qual é o ser humano no mundo que não é murmurador? Pensa. Só que quando nós encontramos a Jesus e começamos a dar ouvidos à sua palavra, Ele foi nos ensinando. E nós fomos aprendendo, porque a realidade. Eu chamo muita atenção, irmãos, dos membros da igreja para a escola bíblica. Para dizer, vamos aprender. Coloque sua criança na escola bíblica infantil, para quê? Para ela aprender. Você viu Isaías. Tivemos o estudo da palavra de Deus. Isaías, quando foi chamado por Deus, a primeira coisa que ele reconheceu é: ai, Senhor, sou um homem de lábios impuros. Trazendo aqui para os nossos dias, no populesco, Senhor, eu tenho uma boca suja. Qual é a pessoa que não fala besteira, irmãos? Quando se converte, começa a entender, faz alguns estudos da palavra de Deus, diz assim, meu Deus, como Deus repreende, como Deus alerta sobre a boca. Vou te dar um exemplo. Todo aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Está aí uma parte das escrituras e diz, você fala o nome de Jesus está na sua boca, então se afaste da iniquidade, ou seja, foge do pecado. Por quê? Porque o nome de Jesus está na sua boca, então não fale besteira. Olha só, por que muitas vezes o Espírito Santo não confirma as palavras de alguns cristãos? Por que o Espírito Santo, que ele tem que confirmar, repreender uma enfermidade? Se o Espírito Santo não confirmar, a nossa palavra vai só a nossa palavra, não tem poder nenhum no mundo espiritual. Nós só temos poder em Cristo e o Espírito Santo nos confirmando. Ou seja, Deus dizendo, esse é meu filho, essa é minha filha. Pessoa que se lavou no sangue de Jesus. Pessoa que leva a palavra de Deus a sério, que respeita a palavra de Deus. Tá vendo? Olha a diferença de cristãos e cristãos. Quantos cristãos nós conhecemos, irmãos, que falam besteiras à vontade, que murmuram à vontade, que falam até impropérios, palavras pesadas, e depois ficam com o nome de Jesus para cá, nome de Jesus para lá, nome de Jesus para cá, nome de Jesus para lá, e você vê que não acontece nada. Por quê? Não tem respeito no mundo espiritual. Essas pessoas não respeitam a Jesus. No dia que você aceitou Jesus, Ele entrou no seu coração. Quando você fala o nome de Jesus, você está literalmente em ligação com o mundo espiritual. E nós já estamos em todo o tempo. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.